Oi, Patrícia. Oi, Flá. Esperando agora o Juliano entrar. Ei, Lívia. Ah, o Juliano tá aqui, tem que pedir para entrar, né, Ju? Não apareceu aqui o seu pedido para você entrar. Você tem que... Esperando o Juliano entrar. Ah, já vi você aqui. Oi, Mônica. Ah, agora o Juliano tá entrando. Ei, Ju! E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Oi, Dani. Tô recebendo aqui, tem bastante gente. Acho que também você vai olhar aqui nos nomes, vai ver que está chegando pessoal que você Ah, conhece também. você tá. Já deu 6 horas em ponto, falta um minuto ainda. Não, não, no meu relógio já deu 6, mas vamos esperar mais um pouquinho, Ju, porque daí as pessoas vão chegando. Oi, Gabriela. Olha, o Will também. William, William da Tia, está escrito aqui. Oi, Lígia. Está chegando bastante gente. Você consegue enxergar o pessoal que está entrando, Ju? consigo. Tem que É, não, focar só porque assim no de esforço. repente tem aí os seus fãs que vão É, entrando. tem uns amigos aí aparecendo aí. Então, então tá aparecendo bastante gente, legal. Então, É, Ju, a ideia é a gente fazer um papo bem descontraído aí sobre a Hannah Arendt a partir da nossa aham. amizade mesmo, né? E do nosso interesse na Hannah Arendt, né? A gente fala como quem está investigando ainda, né? A gente está se questionando, está questionando ela, né? E nesse momento a gente tem bastante coisa para perguntar para uma pessoa como a Hannah Arendt. Alguém falou Juliane Sloterdijk. Às vezes você às vezes dá uma alteradinha, não sei se é a internet que fica instável, mas eu Então, tô te eu acho ouvindo. que a internet está um pouco instável. Acho que é a minha casa ou a sua? Não sei, eu não sei É, dizer. mas acho que dá um atraso, né? Que falar de lei, né? Que eles chamam, dá um atrasinho, mas vem. Ah, E então tá bom. é, Se vem, tá não, é bom. isso que você falou. Só para te complementar o que você falou, é importante que o pessoal que está entrando aí para assistir a gente, que a gente não é especialista, né? A gente está, eu tô, a primeira leitura exigente assim que eu faço da Hannah é de um ano e pouco para cá, né? Da condição humana aí que então a gente não lê, não tem uma visão do tipo do André Duarte, né, dos especialistas, né? Não é isso? Vamos falar a partir das nossas. Das nossos É, questionamentos do que a gente acha importante pensar da Hannah Arendt agora, né? Eu vou formalizar um pouco a nossa conversa, começando com uma pequena introdução do nosso grupo aqui das letradas e tudo, Ju, e falar um pouco de você também, apresentar você para quem não te conhece, né? Eu acho que a maioria te conhece, mas enfim. Então, eu queria contar que essa é a sexta edição do Letradas e Confinadas, um canal voltado para as gentes de letras e simpatizantes. E criado na quarentena por mim, pela Lívia Boeroni Gonçalves e pela Thalita Moschut, que vocês já conhecem das outras lives. Hoje a gente vai ter o prazer de ter conosco Juliano Garcia Peçanha para conversar sobre a Hannah Arendt, ética e política.
O Juliano é autor da tetralogia Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Certeza do Agora e Instabilidade Perpétua, e da obra mais recente, Recusa do Não Lugar, para a qual eu fui convidada a escrever o pós-fácil. Além de ser um dos meus escritores preferidos, e certamente um dos meus amigos mais queridos, o Juliano é para mim também uma espécie de mentor, e não só para mim, pois ele tem compartilhado em grupos de estudo, desde o começo dos anos 2000, a sua expertise sobre Heidegger, e Nietzsche, e Sloterdijk e outros gigantes do pensamento. Recentemente, nós nos encontramos num caminho comum do interesse pela pensadora política e filósofa Hannah Arendt. Como o Juliano já falou, a gente não é especialista, mas somos curiosos pelo pensamento dela e sinceros admiradores. Então, eu vou dar as boas-vindas ao Juliano e estamos muito contentes de ter você aqui. Cláudia, eu queria agradecer o que você falou, mas eu vou ver se eu consigo ir para outro lugar da casa, que está muito atrás. Eu vou ver se tem lá embaixo um lugar mais próximo da base. Tá bom, tá bom. É rapidinho, que aqui está dando muito atraso no que você está falando. Tá. Eu vou perguntar para quem está assistindo se está dando atraso também para quem está vendo ou só está dando atraso para o Juliano. Está dando atraso aí? A internet está instável, não vai adiantar você vir aqui. Bom, vem aqui, ó. Tem que ficar, às vezes, perto do lugar onde tem o roteador, né? Bem, enquanto o Juliano está encontrando um lugar mais favorável para falar, né? Eu vou fazer uma pequena introdução para quem não conhece direito, ou para vocês conhecerem melhor quem foi a Hannah Arendt, né? E falar de algumas informações biográficas, né? Bom, ela é uma judia alemã, nascida em 1906 e faleceu em 1975 como norte-americana. Ela passou também um período da vida como apátrida e refugiada, quando ela fugiu da Alemanha nazista e depois da França ocupada. Ela foi aluna de Heidegger, de Husserl, o criador da fenomenologia, e Jaspers, um outro filósofo da existência importante. Ela fez o seu doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, e o amor é, de fato, um conceito forte no seu pensamento. Para quem conhece um pouco, sabe do amor mundi, que é um termo cunhado por ela para pensar no amor pelo mundo. Ela entra para a política como pensadora e ativista por conta da questão judaica. Ela foi, por exemplo, durante a guerra, agente especial de resgate de crianças judias austríacas e tchecas. Na década de 50, já nos Estados Unidos, escreveu seus livros mais importantes. Origens do totalitarismo. Totalitarismo também é um termo que a gente vai querer explorar um pouco aqui na nossa conversa. Escreveu sobre a condição humana. A condição humana é um outro livro muito importante que o Juliano vai explicar para a gente, que ele tem estudado nos últimos 2 anos. Escreveu sobre a Revolução, né? E é uma pensadora que dialoga, né, conceitualmente, não só com o Heidegger, que foi seu professor, mas também com Kant, com Sócrates, com Agostinho, com Walter Benjamin, com Rosa de Luxemburgo, com Marx, né? Em 1963 acontece um fato curioso. A Hannah Arendt se oferece como repórter para a revista New Yorker para cobrir o julgamento do Eichmann, né, em Jerusalém, que foi o último nazista capturado pela Mossad. E ela cunha, então, por época de acompanhar esse julgamento, o termo banalidade do mal, que gera inúmeros mal-entendidos e que a gente pode comentar também aqui hoje com vocês. A sua última obra, A Vida do Espírito, é uma inflexão ética e filosófica, um passo atrás em relação à política, mas um passo necessário para a ação política de fato. O Juliano e eu gostaríamos de falar a partir das perspectivas muito pessoais do nosso interesse por ela, e vamos tentar tratar com vocês, né, à medida também que se houver alguma pergunta, vocês, por favor, se coloquem, né, mas tentar
passar por conceitos como totalitarismo, banalidade do mal, natalidade, trabalho, ação, ruptura de tradição e outros, né? Tem havido recentemente, por conta da crise de valores que a gente enfrenta nos frontes éticos e políticos, né? Todo mundo está sofrendo isso, tem havido um interesse crescente pela obra da Hannah Arendt, por seu pensamento, que também faz parte do nosso caminho dentro desse pensamento, dessa pesquisa, junto a Hannah Arendt. Então, Juliano, vamos abrir agora o papo, e eu vou te perguntar, por que você tem se interessado pela Hannah Arendt e o que te levou a ela? Queria pedir desculpa antes que o lugar que eu estava, Cláudia, eu perdi muito. Tá? Não, mas aqui só uma introdução, a introdução você já conhece, agora vamos começar a conversa. Agora, acho que aqui está estável, mais agora estável. Tá bom, tá bom. Não, eu acho que a Hannah Arendt, né, está me abrindo muitas... Sabe quando você fica muito tempo lendo, você entra às vezes num grande autor e fica preso, né? Eu também tinha uma coisa não, igual os modernos, as pessoas sabem várias filosofias e explicar várias, né? Eu acho que eu estava 1000 anos atrasado, em vez de, igual os antigos, querer viver uma filosofia, né? Então, o Nietzsche, o Heidegger. Então, quando eu percebi que isso aí era um tiro na água, uma espécie de... Aí eu comecei a me abrir para estudar, né, outros pensadores e, né, ganhar um repertório filosófico. Aí comecei a ler de um modo mais exigente, né, a Hannah, né? E A Condição Humana é um livro que está já há um ano e pouco lendo, assim, falta os finalmente do livro, né? Mas eu vou falar um pouquinho já então para o que me impressionou muito, né? Aquela ideia dela dos 3 registros, né? Que ela estuda o trabalho, a obra e a ação, né? O trabalho seria o pão que a gente come, né? A obra seria, sei lá, uma mesa que pode durar 100 anos e para o meu netinho, né? E a ação onde está a dignidade humana, essa coisa entre os homens, é onde também revela a singularidade de cada um, né? Dentro da pluralidade, é onde cada um se mostra, né? Como você falou... Juliana, talvez fosse até interessante, né? Porque a Condição Humana é uma obra que faz uma espécie de uma fenomenologia das atividades humanas, né? Que, como você falou, ela classifica em 3, né? Trabalho, obra e ação, né? Mas é como se fosse uma tentativa de pensar a vida ativa e como essa vida se transformou ou na Idade Moderna, alguma coisa assim. É isso, Juliano? Exato. É que alguém fez uma pergunta e estava olhando, mas tá. Essa fenomenologia da vida ativa, só para responder essa pessoa, não, eu tiro na água assim, porque essa ideia de você viver uma filosofia é uma coisa dos antigos, né? Dos cínicos, dos estoicos, né? Isso modernamente você não consegue dar aula de filosofia com isso, sei lá. Mas então, essa fenomenologia da vida ativa, né? Porque depois que ela vai estudar o pensamento, o querer na última obra, né? E ali ela pega, então, esses registros e mostra eles na epocalização, né? Na variação histórica deles, e vai dar uma espécie de inversão, né? Quer dizer, a modernidade vai acabar invertendo a tradição. Então, o trabalho era muito desqualificado entre os gregos, né? Meio chinfrim, né? Então, era o domínio do lar, doméstico, o escravo, né? Que fazia o trabalho, que está ligado a essa esfera da manutenção da vida biológica, né? E ela chama de animal laborans, né? O homem do trabalho. O animal laborans. É animal, né? Que ela coloca esse termo, né, Juliano? É animal, porque a gente está, né, cuidando dessa esfera da manutenção da vida, né? Então o cara tá ligado à esfera da necessidade, né? E o cidadão livre que vai lá para discutir, para argumentar entre os iguais, né? Ele estaria livre da necessidade, né? Então essa distinção liberdade e necessidade é bem concreta, né? De você acordar cedo de manhã para ir trabalhar, sabe o que é necessidade, ou você não é um conceito metafísico liberdade, né?
E então e no mundo atual como se inverte, né? Essa hierarquia, né, desses registros vai ficar invertido, né? E a produtividade é que se hiperacelerou e o trabalho foi glorificado, né? Ela até põe o Adam Smith, o próprio Marx dentro dessa tradição moderna do trabalho, né? É, Então, isso é uma inversão, né, dos registros. porque você tem justamente é um registro cíclico, em que o tempo é circular, em que você tem que cuidar da sua alimentação, das plantações, da casa, né? De tudo que seja do cuidado biológico. Esse é o trabalho. Daí você tem o registro da obra, que seria como a construção de instrumentos, que ajuda o homem no trabalho, mas também de objetos que vão criando que são objetos duráveis, que duram mais do que a vida de uma pessoa, que passam por gerações, vai de pai para filho para neto, e isso vai criando uma espécie de duração, de estabilidade temporal no mundo. Então, é o que ela chama de obra, né, vai dando esse registro mais estável, né, Sim, para o mundo. ótimo. O trabalho é como, sei lá, secar gelo, né? O trabalho doméstico, quando a gente faz, você vê que aquilo zera, né? E vai tudo de novo, né? Tem uma dimensão de eterno retorno no meio desse vitalismo nietzschiano, né? E ela não é, vamos dizer, se a gente não tivesse construído um mundo como um artefato, assim, à parte, né? Não haveria essa dimensão de duração, de continuidade, né? Então, tem certos objetos que têm um valor de uso, que é intrinsecamente, né? Aquilo é intrinsecamente vale porque, por exemplo, uma mesa poderia levar 200 anos, deixar para o meu netinho, né? Sim. Só que essa dimensão mundana que você estava explicando bem da coisa, né? Da obra, né? Uhum. Ela, vamos dizer assim, que também está sofrendo um abalo pela exacerbação do animal laboras, né? Então, por exemplo, um carro tem um golzinho que tem 15 anos, né? Um carro poderia ter 30, 40 anos, mas todo mundo acaba trocando de carro todo ano como um objeto de consumo, né? Os Né? Coisa uma objetos, casa, né? exatamente. Isso é interessante, porque a Hannah Arendt vai mostrando de onde se originam, né, como é que na origem essas atividades humanas e como elas estão sendo pervertidas e deturpadas. Então, aquilo que era para durar entra na lógica do consumo. Então, entra, já não dá mais estabilidade para o mundo, quando os objetos, né, eles servem também a essa lógica, né? É uma coisa assim, né? Exatamente. É como se sem essa construção artificial do mundo, né, seria uma espécie como é que fala, aquele devir nietzschiano, um eterno retorno, assim, do Sim, mesmo se autodevora, né? Então, toda a obra, o homem, vamos dizer, domina a natureza, né, tira da natureza algo, faz um objeto que dá uma constância, uma espécie de durabilidade, né? Uma dimensão como é que se chama? De imortalidade, né? Que aquilo vai sim. seguir, né? Claro. O Então, Juliana tem quer uma dizer, pergunta aqui, que uma pessoa perguntando se ela discute diretamente com Marx o conceito de trabalho e obra. De certa maneira, sim, quer dizer, não é um ponto central do livro, mas ela tem notas de rodapé em que ela faz comentário, né, Ju? até eu peguei um livrinho, tem uma tese na PUC há muitos anos, Hannah Arendt e Marx, né? E no livro do André Duarte, que a Cláudia mencionou, é um dos grandes especialistas brasileiros, né? É Ele também excelente esse tem. livro, a gente recomenda. Eu fui colega do André Duarte, a segunda geração, a primeira geração, o Laffer, né? Que teve direto, acho que foi o único brasileiro que teve contato. Os brasileiros eram mais francofílicos, né? Quer dizer, todo mundo era aluno do Deleuze, do Foucault, né? Muitos foram alunos do Heidegger, como Fausto Castilho, Loparic, né? Mas acho que os Estados Unidos os intelectuais não iam muito e eu acho que o Celso Laffer foi o único que... Mas, de fato, para ela o Marx teria esquecido essa dimensão da obra, né? Ele estaria também capturado pela época moderna nesse sentido de pensar só o trabalho, né? Tem muitas críticas
ao Marx, né? Também nessa ideia de como é que vai ter uma supressão do trabalho na sociedade comunista se o trabalho é uma dimensão da manutenção biológica, né? E tem vários pontos na condição humana de discussão com Marx, né? Mas um dos aspectos seria que vamos dizer, e o Marx estaria marcado também pelo subjetivismo, né, da era moderna, né? Porque o trabalho teria que imprimir um traço da personalidade, né? Algo meu teria que estar ali, né? E para ela isso não aparece isso na obra, né? Não teria que ter essa marca da minha personalidade na coisa, né? E Juliana, Acho ao que tem uma mesmo nota assim, sobre isso. não, ao mesmo tempo que perguntaram sobre a relação dela com Marx nessa obra, né? Também estão perguntando da relação com o Heidegger, né? Então, eu acho que a apropriação que a Hannah Arendt faz do Heidegger é mais no sentido dela ir buscar nas origens do pensamento e das palavras a explicação de conceitos com que ela vai trabalhar depois. Mas ela, eu acho, muito dura com o Heidegger, muito crítica, porque como a gente falou, né, a tese dela é sobre o amor em Santo Agostinho, a tese de doutorado, e amor é uma palavra que aparece só uma vez em Ser e Tempo, a obra do Heidegger, em nota de rodapé, né? Ela também faz uma inversão do polo filosófico, enfatizando as potencialidades da natalidade e do nascimento, diferente do Heidegger, que tem o Dasein é a própria morte, né, Juliana? Então, não sei, talvez tem uma grande diferença, né? Ela, é como se ela tivesse também se colocando contra o mestre, né? Elas... Não, realmente. Os estudiosos, né, o André Duarte, por exemplo, tem um texto que eu li há um tempo, acho que fala proximidade na distância, né? Então, é um diálogo próximo, mas com divergência. Por exemplo, isso que você colocou da natalidade, o Heidegger pensa a mortalidade, né? O Heidegger acha que a política se dissolve, se dilui na tecnociência, né? E a Hannah, embora fale que há um esquecimento da política, ela tenta pensar ainda a dimensão política, né? Então uma vez eu li um biógrafo do Heidegger que também se referia como se fosse uma resposta dos amantes, uma resposta complementar, né? Então, no caso de falar da política, falar da natalidade, né? O ponto cego do outro, né? Sim, eu Mas, acho que... de fato, desculpe, Mas, não, é que foi um encontro muito forte, né? O Heidegger e a Hannah. sim, acho que todo mundo sabe, é domínio público que eles foram um caso. Exatamente. Juliana, e essa, por exemplo, então tem o trabalho, tem a obra, mas tem também a ação que é a esfera propriamente política da condição humana, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre... Porque tem o Animal Laborans, que está no registro do trabalho, né? Que tenta dar conta das suas necessidades biológicas, é uma coisa do consumo, né? Sempre constante. Depois você teria... o Homo Faber, aquele que faz e que cria a estabilidade do mundo através dos objetos e também das criações de instituições e tal, se a gente for pensando mais abstratamente. E depois você tem a ação, que é uma outra atividade humana, que vem junto com o discurso, ação e discurso, né? Então, o que é essa ação que é propriamente o locus político do ser humano? Enfim, nós estamos no mesmo mundo, né, mas somos diferentes. Então tem essa, como é que fala, uma condição de pluralidade que a gente se revela nessa ação, né? Por exemplo, quando você falou que a Hannah foi para cobrir o julgamento do Eichmann, né? E ela escreveu coisas que desagradavam a comunidade judaica, então ela se revela uma mulher independente, corajosa, né? Então você acaba se mostrando, se revelando na ação, né? Mas essa dimensão, por exemplo, a gente conversar sobre algo, né? Se posicionar diante de uma coisa, né? Cada um com o seu... Quer dizer, eu tenho que poder falar para você do meu lugar, o que eu acho, né? Não posso estar assim, como é que fala? Ser abduzido por um mantra, né? Que me tira a possibilidade de dizer a partir da minha experiência de uma coisa, né? Mas a ação seria aquela dimensão
fundamental, quer dizer, da dignidade humana, né? Quer dizer, um homem pode não trabalhar, ele continua homem, quer dizer, você pode ter um cara mais parasita, ou ele pode nunca ter feito uma obra, um artefato, né? Ou pensar uma coisa, nunca ter escrito um livro, ou feito algo, mas ele está entre os homens, o que ele faz, né? Gera consequências, acontecem coisas, né? Então essa seria a dimensão da ação, né? Por isso que tem aquele negócio do perdão e da promessa, porque a ação ela é muito instável, você nunca prevê a consequência, né? Por isso que os filósofos da política, em geral os filósofos, quiseram exorcizar a ação, né? E pensar a ação no modelo da fabricação, por exemplo, desde do Platão, né? Porque a ação tem um grau de instabilidade que você faz uma coisa e aquilo às vezes vai para o outro lado, né? Por isso que tem que ter o perdão, né? A promessa, né? Mas uma vez eu li um autor que falava Heidegger, esquecimento do ser, Foucault, esquecimento do sujeito, e Hannah Arendt, esquecimento da política, né? Bom, nessa coisa da modernidade que a gente estava conversando, do animal laboras, né? Onde a economia e a produtividade viram hegemônicas e não mais uma coisa né? Então você teria uma retração, um definhamento da ação, né, e da política, né, que essa é uma coisa que até eu pergunto para você depois, para você falar um pouco da política, né. Mas enfim, a ação seria aquilo sem o que a gente, né, você pode não trabalhar, não fazer uma obra, mas a ação é o fato da gente estar junto entre... A ação definiria a humanidade do ser humano. Tem a Astrea está perguntando aqui se palavra é ação. É, né? Porque a ação vem junto com o discurso, para Hannah Arendt. Você tem que ter... A palavra é ação, sim, claro. A ação ela vem em forma de palavras, de decisões, né? A ação também naquela coisa do Aquiles, né? Era imortalizada, guardada na palavra do poeta, né? E quando eles concebem a cidade, a polis em Atenas, é para que aquilo que alguém possa sempre lembrar, né? Ter alguém que vai ter alguém para anotar o que, né? Dizer o que aconteceu ali, né? Então a ação e a palavra ela põe no mesmo registro, né? A trabalho, obra e ação e palavra. Tem nesse sentido, o trabalho do poeta, né, e do artista é muito importante para Hannah Arendt, porque são os guardadores da ação, porque a ação é efêmera, né? Então a literatura, a arte, ela vai dar uma estabilidade para aquilo que é muito efêmero, ela vai dar uma duração e vai segurar aquilo no tempo, né, para ser transmitido também para outros. Então tem um capítulo bonito no livro A Condição Humana, que está dentro é uma parte do capítulo sobre a obra, né, que fala sobre a obra artística e a sua relação com a ação, né? É bonito isso, né, Juliano? Sim, e tem essa coisa da obra, a duração do mundo, né? Aquilo que a gente estava falando, dessa dimensão mundana que está em crise ou se perdendo, né? Quer dizer, a obra ficava como uma referência, vamos dizer, de intergeracional, né? Hoje em dia eu tive uma experiência recentemente conversando com uma mocinha, não tinha nenhuma referência comum assim de música ou de cinema, né? Como se uma geração passasse em 3 anos, né? Tudo muito acelerado, né? Então acho que essa permanência do mundo, para mim, na Condição Humana se perguntou, o que mais está me intrigando é essa questão, né? Dessa né, como é que fala? Essa perda da dimensão mundana, né? E como é que a gente sai desse produzir, consumir, que hoje em dia revela traços catastróficos, né? E como é que ficaria, né, uma sociedade de trabalhadores, porque ela fala, se um dia acabar o trabalho, embora isso a gente não viu, né, que está muita gente trabalhando muito, né? Mas a gente não tem mais uma nobreza espiritual ou social para saber o que fazer, né? Em vez de só trabalhar e consumir, né? Então essa para mim é a questão, como é que sai
né? Que é muito... Eu acho que é complexo mesmo. Tem, o Arthur tá colocando aqui, né, que essa palavra, né, que os homens não sustentam mais a palavra que pronunciam, né? Então isso tem também muito, isso está posto de alguma maneira na Hannah Arendt. Vou colocar um pouco também uma reflexão minha que vai nesse sentido, né? Eu acho que o pensamento da Hannah Arendt, ele alerta a gente, né, para os perigos de recairmos de novo numa coisa uma porta infernal que foi aberta, que foi o totalitarismo, né? Então, acho que a partir do fenômeno do totalitarismo existe uma ruptura na tradição filosófica política, né, e ética também, muito grave. E a partir de então, o totalitarismo vira uma espécie de ameaça constante ao nosso exercício na vida ativa, né? Então, não sei se a gente pode pegar um pouco por aí, Juliano, mas o regime, a partir do livro da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, esse termo começa a ser usado de uma maneira muito específica, porque o totalitarismo não quer dizer um regime ditatorial, um regime tirânico, um regime monárquico, é um regime específico, que trabalha não só que domina não só os aspectos, domina totalmente a vida pública, criando um esgarçamento do tecido social, mas também ele se imiscui na vida privada através de mecanismos de terror. Então, é um regime específico. A gente teve 2 exemplos que ela estuda no Origens do Totalitarismo, que foi o stalinismo e o nazismo, né? Ela faz o estudo desses 2 modos de totalitarismo, e a partir de então existe uma ameaça, porque a filosofia política, a tradição política, até então, que vinha e que começa lá com Platão e Aristóteles e culmina em Marx, não conseguia responder a essa catástrofe que aconteceu, né? Então a Hannah Arendt vai tentar buscar, não na tradição filosófica, a tradição ela é como se fosse o discurso vitorioso, o discurso teórico vitorioso do Ocidente. Ela vai buscar escavar nos escombros do passado, tentar encontrar algum apoio, né, para ajudar a gente nesse momento que a tradição já não mais ajuda, né? Então ela vai lá pegar... Eu te perguntar em cima disso, né, o fato de que a tradição do pensamento político não dá conta disso, qual seria o traço mais importante assim do ineditismo, do caráter inédito da experiência totalitária? Por que não se deixa nomear pelo conceito de tirania ou outros tipos? Onde é que estaria esse diferencial? É o terror que ele domina não só o espaço público, mas invade o espaço privado. Você tem um esgarçamento total das relações sociais. Você cria, você torna a ficção e sei lá, mais importante do que a verdade, né? Então, por que tem um conceito na Hannah Arendt super importante, que é o conceito de senso comum, que é como se fosse um sexto sentido que a gente só consegue desenvolver no coletivo. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre alguma coisa que eu estou vendo, da minha perspectiva, você está vendo a mesma coisa, você tem uma opinião um pouquinho diferente, e assim a gente vai balizando as nossas opiniões em relação àquele objeto e criando um senso comum em relação àquilo. Quando você não tem mais senso comum, você começa a ficar refém de ficções, né, de deturpações da realidade. E eu acho que é tão importante falar da Hannah Arendt hoje, eu acho que muita gente que está aqui está com essa sensação também de que a gente está assim num limite, de que parece que a gente está vivendo um mundo que a verdade e a mentira, né, não estão sendo mais balizadas, talvez por conta dessa atomização de pessoas que não conversam mais e que colocam uma espécie de proteção contra a realidade, né? E contra a conversa, e contra o diálogo, e contra a troca de perspectivas. Se você não tem isso, se você não tem essa troca coletiva, comunitária, de várias visões juntas, onde as pessoas se mostram na sua singularidade, uma multiplicidade, né, de singularidades se interagindo, daí você está a um passo
né, de acontecer uma coisa muito grave, né? Então, não sei como você sente isso também hoje, né, Ju? Como se tivesse uma realidade paralela, né? A pessoa vai sendo abduzida por mantras, assim, meio totalitários, né? Ela perde esse espaço, que você chamou aí comum, né? De se posicionar e discutir. É como aquilo fica uma espécie de nota só, que o cara não consegue mais pensar, né? Fica um vazio de pensamento, o outro já não consegue conversar com ele, né? Fica uma coisa assim estranhíssima, né? Isso é muito comum, né, hoje em dia, né? Quer dizer, você perde também a ideia do comum, né? Porque acho que na Hannah, isso que você falou também do senso comum e do espaço comum, hoje tem aquele, os Sloterdijk que falam em espumas, né? É como se tem um grupo que fala, eu sou terraplanista e dane-se, né? E você não tem como argumentar, conversar, né? Aquela coisa que na Hannah acho que é o paradigma da política, é mais o juízo reflexionante kantiano, né? Que você, tipo da arte, eu vou ver um filme, eu quero convencer a Cláudia que o filme é legal, então eu vou argumentar, né? Na regra do belo não está dada, né? Como na razão pura e prática, né? Então você vai de algum modo tentar conversar, né? Para o outro achar que aquele filme pode ser belo, né? Quando se dissolve esse espaço, né? Parece que ficam essas, como você falou, umas mônadas. Só que são subjetividades grupais, né? Aquele cara, acho que é Tony Judt, né? Fala em subjetividade Historiador. expandida. É um historiador, né? Então você teria os caras lá, ficam naquele mundo deles, né? Soltam aqueles fake news que chamam, né? Essas imagens, sei lá, o Fernando Henrique beijando um chinês que está fazendo o vírus do corona, né? É mais ou menos isso, vai espalhado, né? E as pessoas colam naquilo, né? Então, realmente eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Embora Então, não é, não é eu fico propaganda. pensando... Assim, diga, Ju. Não, eu acho que é um tipo de equivalente posterior da propaganda, né, no nazismo, né? Mas é algo dessa ordem e a pessoa fica num vazio de pensar, né? Eu acho que você pode explicar bem para o pessoal do Eichmann, que era a questão do Eichmann, né? Quando a Hannah Arendt cunha o termo banalidade do mal, que foi mal interpretado, o que ela queria dizer? Que quando ela vai assistir o julgamento, esse Eichmann, que estava sendo julgado, e que era o cara que foi um nazista importante, porque ele era simplesmente responsável pela logística de levar, né, os prisioneiros, os judeus, para os campos de concentração e tudo isso, ela percebe que os atos monstruosos dessa pessoa não condiziam com a superficialidade gigantesca dele também. Ele era uma pessoa absolutamente comum, com dificuldade de se expressar verbalmente, que depois de 20 anos daquela experiência ainda falava com os jargões do nazismo, né, só falava através de clichê, né, e nesse momento ela vê que a banalidade do mal, né, quando ela escreve Origens do Totalitarismo, ela pensa no mal absoluto. Mas depois ela vê que a banalidade do mal é uma coisa muito perversa, porque são pessoas absolutamente comuns que se recusam a pensar, né? E são essas as pessoas que sustentavam os regimes totalitários, né? A pessoa que se recusa, o Eichmann dizia, eu gosto de estar coberto de ordens, né? Ele não podia pensar. Então ela tem uma hipótese, ela cria uma hipótese nesse momento de que a impossibilidade de se expressar verbalmente direito tem a ver com a impossibilidade de pensar. E a impossibilidade de pensar poderia estar na origem do mal, nesse sentido, né? A impossibilidade de pensar. Então, por isso que a última obra da Hannah Arendt, A Vida do Espírito, é uma obra filosófica, que ela vai tentar entender o que é o pensamento, o juízo e o querer. Porque ela fala, nossa, então quem não pensa está sujeito a fazer o mal. Quem pensa pode evitar de fazer o mal. Então ela vai entender o que é esse pensamento. E eu acho isso muito instigante, porque é difícil fazer as pontes da Hannah Arendt, que pensou até
né, pensou um fenômeno, tudo bem, ele está como sombra atualmente, mas ela parou de pensar lá, quando ela morreu, na década de 70. Né? Então, como atualizar esse pensamento? Então, é delicado fazer isso, ainda que muito instigante, a gente fica com vontade de fazer isso, né, Juliano? Não, perfeito o que você colocou, muito bom. E também aí, acho que alguém que perguntou do Heidegger e ela, né, nesse último livro, que ela ajusta as contas, acho que com a tradição filosófica e o pensar, porque nesse sentido aí mais da política, o pensar tem a ver com o juízo, com o julgar, né? É mais kantiano e uma coisa também socrática, quer dizer, se eu faço uma coisa tão terrível, depois eu fico incapaz de conviver comigo mesmo, né? Isso tem, eu falo, nossa, Juliano fez uma coisa tal que aí eu não consigo mais conviver comigo, né? Mas esse pensar tem mais a ver com o julgar kantiano do que o pensar no Heidegger. O pensar Claro, no claro. Heidegger não é juízo, não é judicativo, sabe? É mais uma coisa de ressonância com a epifania do que se mostra a partir de si mesmo, né? Então ela rejeita, eu acho até que ela estava esperando o Heidegger morrer para publicar esse livro, porque ia ter críticas ao conceito heideggeriano de pensar, né? E ela acabou morrendo um ano antes, né? Mas eu acho que por isso que, por causa de tudo que você falou, que ela voltou a estudar o pensar, né? E aí ela acerta as contas, e aí alguém tinha perguntado, essa outra divergência com o Heidegger é no conceito do pensar, né? Porque para ela acho que é essa ideia de eu vou conversando com você, a gente vai... Ela gostava como é que fala, o bar, né? O cigarrinho, a política é mais nessa dimensão do diálogo, né? Então não é tanto uma visão assim jurídico-estatal da política, né? Uma Não, versão... tanto é que ela vai pegar como modelo o modelo socrático, que é antes do começo da filosofia política, que é com Platão e Aristóteles. Quem é o Sócrates? Aquele que está no mercado conversando com as pessoas, né? E quando ela vai pensar assim, por que algumas pessoas se recusaram ao nazismo? O que elas tinham de diferente? Elas tinham regras morais mais elevadas do que as outras, que se deixaram levar por aquela lógica? Ela fala, não eram nem mais inteligentes, nem tinham regras melhores. Elas simplesmente fizeram exatamente o que você falou agora, Juliana. Elas pensaram, eu não conseguiria conviver comigo mesmo se eu fizer tais ações. É simplesmente isso. Isso é muito socrático. O Sócrates fala no Gorgias, eu acho, que é melhor sofrer o mal do que cometer. Que ele preferia que multidões discordassem dele do que ele ir contra ele mesmo. Né? Então é meio nesse sentido. Então aí que a gente tem falado, né, a Hannah Arendt é tida como uma pensadora política, mas ela também tem um pensamento ético, né? E eu acho que vai por aí. Mostrar para eles, né? Esse que é apóstomo, né? Que inacabado, esse é a vida do espírito. Então, se a condição humana, né? A condição humana seria a vida ativa, né? A fenomenologia da vida ativa, trabalho, obra e ação. Aqui, né, Cláudia, está o querer e o pensar, né? E esse livro seria... acho que saiu depois que ela morreu, né? E esse da condição humana é um ano depois das origens do totalitarismo, né? Que está aqui, ó, tem uma edição de bolso da Companhia das Letras, mas eu estava lendo só ainda a parte do antissemitismo, autor, que é difícil. Eu não entrei na parte provavelmente do stalinismo e do nazismo, né? Um outro e o que livro... a Cláudia mencionou, você mencionou o Eichmann, né? Exatamente. O Eichmann em Jerusalém, que é como se fosse um acompanhamento do julgamento, né, de uma perspectiva mais jornalística da Hannah Arendt. Deu origem também a um filme, né, que teve recentemente. E um outro livro que eu acho interessante também que é um livro de ensaios, que é o Entre o Passado e o Futuro, que pensa assim também, houve uma ruptura na tradição, houve uma quebra na tradição, então a gente tem que se colocar a cada decisão, a cada escolha, a cada momento entre o passado e o futuro, nós, fazendo o link entre alguma coisa que se rompeu, né? E como que a gente faz esse link? Pensando, né? Dentro do que a Hannah Arendt
entende por pensamento, né? E sabe que eu também... diga. Deixa eu fazer só uma perguntinha em cima do que você estava falando. Esse conceito de banalidade do mal, ele não tem a ver com o diálogo com o negócio do mal radical em Kant? Porque seria o mal radical, o mal extremo e a banalidade. Quer dizer que o grande mal, no fundo, é banal, é só alguém que não sustenta o ato de pensar, né? Mas ela não menciona, eu não li esse da Não, então, banalidade do mal. assim, agora eu não estou com o livro do Eichmann em Jerusalém, é mais jornalístico mesmo, eu não lembro de ter no livro um diálogo com o Kant, mas eu acho que é diferente, né? O que ela pensa como banalidade do mal justamente é você cria uma estrutura burocrática que funciona perfeitamente dentro de uma normalidade, assim, vista de longe, uma normalidade impecável, né? Só que isso é absolutamente perverso. Então, parece que não é nada, mas é o mal. Então, essa seria a banalidade do mal, né? Uma aparência de normalidade, né? O extermínio se torna uma rotina, né? O extermínio de populações, assim, tudo isso vira uma coisa de rotina do dia a dia dos caras, né? Então, é isso, como é que e não é pensado, e assim, quando Eichmann é inquirido, né, pelos acusadores e no julgamento, ele fala, não, mas eu nem sou antissemita, não tenho nada contra os judeus, assim, tudo assim descontextualizado. Então, como que ele fez isso? Como que ele ajudou nesse processo, sendo uma peça tão importante dessa engrenagem, né? Então, é meio por aí, né, que ela está se colocando. Mas o interessante, Juliano, que a gente, né, talvez vá começar, né, não sei se ainda esse ano, mas temos planos de lermos juntos Origens do Totalitarismo, que é um livro complexo, difícil, sei lá, 800 páginas, né, mas a gente tem vontade de ler. Mas o interessante é que eu já, há muitos anos atrás, assim, talvez até numa vida passada, quando eu era bolsista do SEBRAP, eu li o Origens do Totalitarismo lá no grupo de bolsistas, né? E eu precisaria, né, lógico, ler de novo, eu era muito jovem, mas o que chama a atenção é que é um livro pesado, né, que faz a análise do antissemitismo, depois do imperialismo, como ingredientes que se cristalizam nos regimes totalitários, né, e é interessante como o final, daí ela analisa o nazismo, analisa o stalinismo, mostra como tudo isso funcionava de maneira até muito parecida, e parece um livro que está retratando uma coisa que não tem solução e que não tem nenhuma esperança. E, no entanto, isso eu acho bonito da Hannah Arendt. Acho que por conta do conceito de natalidade, que é tão fundamental no pensamento dela, o livro termina com uma nota de um certo otimismo. E talvez seja isso que eu tenho vontade até de colocar aqui, porque a gente às vezes está desesperando das situações todas, né? A Hannah Arendt, eu vou ler para você o parágrafo final de Origens do Totalitarismo, para vocês terem uma ideia dessa espécie de como que é o pensamento da Hannah Arendt, tem uma inflexão para cima, né? Ela diz, todo fim na história constitui necessariamente um novo começo. Esse começo é a promessa, a única mensagem que o fim pode produzir. O começo, antes de tornar-se evento histórico, é a suprema capacidade do homem. Isso ela está dizendo por quê? Porque a nossa marca mais fundamental é a marca do nascimento. Então, se nós nascemos, nós somos seres que iniciaram e somos iniciadores de ações, de coisas, né? Então, o começo, antes de tornar-se evento histórico, é a suprema capacidade do homem. Politicamente, equivale à liberdade do homem. O homem foi criado para que houvesse um começo, disse Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo. Ele é, na verdade, cada um de nós. Então, a Hannah Arendt aposta nas potencialidades do início, de nós como seres iniciais. E daí eu conecto com uma coisa que você falou no começo, Juliano, que é assim, a ação, né, que é uma das atividades humanas, né, que está na condição humana, toda a ação humana ela é imprevisível. Então, tem o fim, mas isso não impede que se comece algo e alguma coisa que a gente não está calculando, a gente não está prevendo, alguma coisa que pode renovar
né? Sim. Então, por isso que para quem se interessa também pelo assunto de educação, ela vai falar sobre a crise na educação, onde esse cuidado pelos novos, pelas novas gerações e pelo mundo é pensado de uma maneira muito bonita. Na condição humana até fala, né, que as ideias, as teorias não importam muito, são os eventos que contam, né? Como aquela questão que ela estuda da reforma, depois do telescópio e as navegações, né? Quer dizer, às vezes surge um inesperado, alguma coisa que tem a força de um evento, né? E ela até fala, né? As ideias não contam muito, são em cima de eventos, de acontecimentos mesmo. Então a gente não sabe o que pode, né? Até às vezes, sei lá, uma coisa de outra ordem pode, como o negócio do telescópio, mas, enfim, eu estava pensando no caso dessa coisa do consumo e da produção, né? Um carro de energia solar pode mudar muita coisa, mas no plano político, como você falou, sempre pode ter um gesto lá, como nos Estados Unidos agora, alguma coisa que faz acontecer algo, né? Alguma coisa imprevista, né, que faz as pessoas se mobilizarem espontaneamente. O espontâneo também é um conceito, a espontaneidade é um conceito importante para Hannah Arendt, né? De repente, espontaneamente, as pessoas começam a agir, né? E isso é muito bonito, isso é uma espécie de esperança, né, que ela conta com isso, né? Se a ação acaba, é como se tu não vira funcionário, igual o Eichmann, né? Vira todo Exatamente. mundo funcionário, né? Então a ação é sempre o que dá o clarão, né? Embora ela diga, né, na condição humana, uma espécie de que a ação está em baixa, né? Dentro da coisa do advento do social, da gestão, né? A estatística. Mas a ação sempre permanece como possibilidade, que você falou, que está ligada à própria condição natal, né? Que chega alguém novo na Terra, né? E aí, o que você falou da educação, né? Ela tem sempre essa dimensão conservadora da duração de um mundo, né? E você vai apresentar o mundo, o adulto tem que apresentar aquele mundo para a criança, né? Ela não gostava de uma escola assim libertária que a criança vai inventar a roda do zero, né? Tem Ela sempre que ser... é uma... ela é muito preocupada. Então, exatamente isso que você está falando. O fato da natalidade implica imediatamente para nós adultos a responsabilidade por esses que chegam, independentemente deles serem nossos filhos ou nossos alunos, todos que chegam, as novas gerações. Mas então o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa dar a oportunidade deles serem singulares, né? E fazer, ao mesmo tempo que faz essa ligação com o mundo. A gente tem que tomar cuidado para que o mundo, que é o nosso mundo velho, já decaído, e tudo, não sufoque a novidade que essas crianças, esses jovens estão trazendo. No entanto, a gente também tem que fazer a conexão deles com esse mundo que veio antes, porque senão pode haver a destruição do mundo comum, que tem tantas coisas importantes, né? Tanto um universo simbólico, institucional e tantas coisas conquistadas que são muito boas. Então você, enquanto adulto, nesse ensaio dela sobre educação, você é convocado a uma dupla responsabilidade. A responsabilidade pelos jovens, pelos novos, e a responsabilidade pelo mundo, né? Então é bonito. Não, acho que uma coisa importante para hoje em dia que você colocou dentro disso, né? É essa ideia, será que nós estamos no momento, será que ainda existe esse mundo comum, né? Ou ele já de fato se esfacelou, né? Nessa dinâmica que a gente falou aí de subjetividades expandidas e grupos que você não pode mais dialogar, onde o senso comum já acabou, né? Tem essa questão aí dessa... Isso é muito assustador, né, Juliana? Eu não sei como é que ela daria conta disso, né? Eu acho que é como se fosse essa sombra que ela identifica, né, nos regimes totalitários, parece que ela está próxima, né? Dá um pouco de medo, porque são vários escudos contra o totalitarismo, né, que estão se desmilinguindo, né, e a gente está vendo isso sem saber direito como se contrapor a isso. Então, eu acho que é por isso que dá mais curiosidade da gente investigar mais a fundo a Hannah Arendt, a gente
Essa é uma ótima questão, né? Por que que algumas pessoas ficam realmente abduzidas por mantras, né? Que impedem, faz uma filtragem assim que perde a realidade, né? Teria que Exato. estudar isso. A Hannah Arendt não é engraçada, ela não se interessa, como vocês sabem, pela psicologia, né? Ela não vem dessa tradição fenomenológica, né? Até eu tinha aqui, ó, não sei se você mostrou do Amor, do Agostinho, mas ela, como estudou com Heidegger, depois ela foi para o Jaspers, né, por causa da história. Então, eles não... É interessante que essa incapacidade de pensar não é colocada num sentido de estudo psicológico, mas de categorias mesmo filosófico-políticas, né? Sim, sim. Mais essa coisa do Sócrates e do Kant, né? Não é É, uma mesmo questão... porque ela considera uma espécie de alienação a fuga para o self ou a fuga para o espaço, né? O Sim. homem que chega à Lua, ela vê isso com um certo pesar, porque as pessoas falam, nós finalmente saímos da Terra. Não, a Terra não é o mundo, o nosso mundo, né? Ela tem e a fuga para o self também, em alguns momentos dentro de quando você não tem outra opção, tudo bem fugir para o self, mas ela fala, não tem que ter uma fuga. Então, eu acho que ela desconfia um pouco da psicologia, né? Não sei, quando ela fala Essa de... coisa mais, acho que é mais também, como ela era aluna do Heidegger, né, no começo, mais essa coisa do intrapsíquico que tinha muito na psicologia no início, né? Um outro livro que a gente não mostrou, que tem no Brasil, Cláudia, é aquele dos Homens em Tempos Ah, Sombrios. sim, esse livro é maravilhoso também. É que ela vai fazer Walter Benjamin. o elogio de vários personagens importantes, né? Do Lessing, do Walter Benjamin. O Benjamin era amigo dela, né? E tem um também, quem perguntou do Heidegger, tem um do Heidegger também aí, onde ela, de algum modo, retira a acusação, aquele termo apologia, né? Retira a acusação de nazismo, assim, de cima do Heidegger. Quer dizer, ela tenta mostrar que ele não era um nazistinha, nesse texto do Homens em Tempos Sombrios, sabe? Então, também vale a pena. E aí eu tenho, não sei se você tem esse que é política, Sim. esse eu não, ainda não li. E tenho. Depois eu posso mostrar os comentadores, que eu peguei também sobre o Gunther Anders, alguma coisa, que foi o primeiro marido dela, né? Ah, Betânia Assi. Esse é sobre quem tem uma perspectiva da ética, da responsabilidade em Hannah Arendt. É muito bom, da editora Perspectiva. O Juliano também já leu. É muito legal. E saiu no Brasil agora da Antônia Grunberg, Arendt e Heidegger. E Ju, deixa eu falar, tá? A gente está com 2 minutos antes de encerrar a nossa conversa. agora que eu acalmei, eu estava nervoso, agora que eu acalmei. Mas foi muito bom, viu? Eu acho que a gente conseguiu tocar, para quem não conhece muito a Hannah Arendt, espero que tenha dado alguma curiosidade, uma vontade de conhecer melhor, de investigar e entrar assim na mesma vibração que eu e o Juliano estamos de tirar alguma coisa da Hannah Arendt para os dias que a gente está vivendo, né? Que a gente tem essa Não, você preocupação. salvou a pátria. Eu tava sem a capacidade de pensar, que eu fico mais. Imagina, Juliano. Juliano, Não, então vai cortar agora, mas eu queria te agradecer muito por ter feito essa conversa aqui com a gente, viu? Foi ótimo. foi legal. Quem sabe uma outra vez a gente continua. A gente continua. E daí a gente, quem sabe mais para frente também você vem falar dos seus livros e a gente vai falar sobre a sua Ah, obra. aí não vale a pena. Mas Ah, deixa pra lá. Vai, Cláudio, um beijão, tá? Adorei. Eu devia ter olhado mais para você e menos ficar olhando aqui. Não, imagina, vamos. Mas foi ótimo. Estou encerrando aqui porque a gente vai ser cortado dentro de alguns segundos. Obrigada também por todo mundo que participou. Nós estamos aqui com 104 pessoas nos assistindo, que é muito legal, né? Tá compartilhando essas ideias com tanta gente. Então, obrigado a todo mundo, obrigado, Juliano. E eu vou tentar salvar esse vídeo para quem quiser ver ou compartilhar depois no IGTV do Instagram. E é Então, isso. beijão. Um Beijo. beijo. Tchau, tchau. Ainda não saiu, tá? Tá em pé ainda aí. Eu estou aqui, tem um cronômetro, 20 segundos restantes. Ah, Se quiser dar um recado então. de 15 segundos.
Tem aquele professor de Hannah Arendt também na pedagogia, que é legal. O Zé Sérgio Fonseca de Carvalho, a perspectiva da educação.